Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 8 de agosto de 2019, é quinta-feira. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Jornal Página 1, direção e apresentação de Beto Neves, central de produção, Rádio Escala FM. E essas são as principais manchetes de hoje. O Senado retoma votações do plenário e líderes vão decidir sobre CPIs. Cortes do governo podem colocar em risco o funcionamento de universidades. Além das reformas, discutir novo pacto federativo é fundamental, é o que destaca Davi Alcolumbre. Redução de tarifas aéreas, movimento debate na Comissão de Infraestrutura. Especialistas criticam propostas do pacote anticrime. A partir de agora, estas e outras notícias aqui no seu Notícias da Hora, o Jornal Página 1, desta quinta-feira que está apenas começando. Iniciando o nosso Jornal Página 1, vamos para o tempo e a temperatura para todo o Brasil. O tempo vai ficar mais instável entre o norte do Amazonas, oeste de Roraima e nordeste do Amapá nesta quinta-feira. Pode chover a qualquer hora e em alguns momentos essa chuva pode ser forte. Já entre a parte central do Amazonas e o norte do Pará, as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde e podem vir com raios. E o centro-sul da região continua com tempo firme e bastante sol. A mínima prevista para Manaus é de 22 graus e máxima de 32. Uma diferença aí de 10 graus entre a temperatura mínima e a máxima. Em Macapá, máxima de 33 graus, assim como Belém e Rio Branco. O Senado retoma votações no plenário e líderes vão decidir sobre CPIs. Mudanças na tributação de medicamentos e mais participação de universidades comunitárias na escola de conselheiros nacionais foram aprovadas no plenário. Mas antes da primeira deliberação do semestre, os líderes dos partidos se reuniram no gabinete do presidente do Senado e discutiram a pauta para decisão dos líderes que envolvem, conforme informou o líder do PSB, o senador Jorge Cajuru, a abertura de comissões parlamentares de inquéritos e pedidos de impeachment. Antes de analisar a primeira pauta de votações do semestre, os líderes dos partidos se reuniram no gabinete da presidência do Senado. A reunião foi proveitosa pela posição democrática do presidente Davi, de que manteremos o que aconteceu no primeiro semestre. Tudo passará pela reunião dos líderes. Há pautas que a sociedade espera do Senado, que interpreta ela a sociedade que está havendo um engavetamento da CPI do Judiciário, ou CPI da toga, como queira dizer. Também pedidos de impeachment. Outro ponto positivo, de forma até surpreendente, eu não esperava isso hoje, temos um número mais do que suficiente para a criação e instalação da CPI do esporte. Outro tema discutido pelas lideranças foi o andamento da reforma tributária no Congresso. Em plenário, o líder do PSDB falou do acordo firmado entre os presidentes Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia e o ministro da Economia Paulo Guedes para que a votação da proposta comece pelo Senado. Nós não vamos votar nenhuma reforma para o país tributária, tendo uma proposta na Câmara, outra no Senado e ainda outra do Executivo, que necessariamente, se houvesse, teria que começar pela Câmara. Claro que o Senado, ele reivindica também protagonismo. A reforma da Previdência foi toda protagonizada pela Câmara Federal. Chegará aqui e, pelo bem do país, nós temos que examinar a possibilidade de não alterar o texto.
Ou seja, o Senado vira mais uma vez uma casa carimbadora. Na ordem do dia, os senadores começaram o debate da proposta de emenda à Constituição que acaba com a tributação de medicamentos. Continuaram a discussão da PEC que reduz a possibilidade de que os ministros de tribunais tomem decisão de forma individual. E ainda aprovaram uma atualização na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A garantia de que as universidades comunitárias participem do processo de escolha dos conselheiros nacionais de educação. Com a inclusão das instituições comunitárias de educação superior na LDB, podemos inclusive liberar emendas para essas instituições que são fundamentais no desenvolvimento de alguns estados, como o estado de Santa Catarina, que é o meu estado. Cortes do governo podem colocar em risco o funcionamento de universidades. Durante a primeira reunião do colegiado nesse semestre, o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Dário Berger, ele criticou os cortes nos gastos com ensinos anunciados pelo governo recentemente. Na reunião, os senadores também aprovaram projetos de lei, como o que garante livre acesso aos conselheiros tutelares para fiscalizar eventos. O presidente Dário Berger criticou os cortes nos gastos com a educação. O governo anunciou novo contingenciamento no fim do mês passado. É o segundo, desde o início do ano, que atinge diretamente os gastos com a educação. Vários reitores anunciaram que suas instituições teriam recursos para se manter até o mês de agosto ou no máximo setembro. Infelizmente, a previsão está a se concretizar. Os senadores da comissão aprovaram um relatório do senador Stevenson Valentim, que prevê livre acesso aos agentes ou comissários de proteção da infância e juventude em eventos públicos e privados, além do projeto que institui o Dia do Espiritismo. Além das reformas, discutir novo pacto federativo é fundamental, diz Davi Alcolumbre. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou sobre quais devem ser as pautas mais importantes para a Casa Legislativa nesse segundo semestre. Segundo foi informado em plenário, além das reformas, é fundamental o debate sobre o novo pacto federativo. Reforma da Previdência. Muito brevemente deve chegar ao Senado Federal e exigirá de nós o bom senso para apreciá-la e a sensibilidade para garantir que direitos sociais tão caros ao povo brasileiro sejam preservados na medida do justo e do necessário. Reforma tributária. Em reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, decidimos por um texto único, o que deve facilitar o debate e a consequente aprovação desta que é uma legislação imprescindível para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Discutimos também com o governo, Senado e Câmara dos Deputados um texto unificado e o que aprimoraremos para fazer uma reforma que possa, de fato, simplificar e desburocratizar a estrutura vigente de arrecadação de impostos e encargos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Pacto Federativo. O Senado Federal, como Casa da República e como Casa da Federação, liderará essa iniciativa, que consiste, em essência, na desvinculação dos recursos do governo central para os estados e municípios. Estamos construindo os caminhos necessários para a reinclusão dos estados e dos municípios na reforma da nova Previdência e os melhores caminhos para um novo pacto federativo. Sou municipalista. O local onde os recursos deveriam estar mais facilmente disponíveis é nos municípios. Mas o atual Pacto Federativo mantém uma lógica diversa disso. Nosso papel como parlamentares é ajustar essa divisão de recursos. Redução de tarifas aéreas movimenta debate na Comissão de Infraestrutura. Cerca de 118 milhões de brasileiros usam aviões como meio de transporte.
Novas regras para o setor foram aprovadas recentemente no Congresso Nacional, mas a promessa de tarifa mais baixas ainda não se realizaram. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Infraestrutura na terça-feira. Não há mais qualquer limite para o capital estrangeiro nas empresas aéreas brasileiras. Governos estaduais reduzem o imposto sobre o combustível de aviação. Malas no porão são cobradas à parte. De graça, apenas volumes no formato e no limite de 10 quilos dentro das aeronaves. A fiscalização é implacável. Deixou a gente à mercê dessas companhias aéreas que fazem o que querem. Porque não tem cabimento, por causa de 3 centímetros da rodinha da mala, ela está fora do padrão. Isso é inadmissível. Agora pagar R$120 para despachar a mala por causa de 5 centímetros de um pezinho. A expectativa era que, com o aumento da concorrência e a redução dos custos, as passagens ficassem mais baratas. Mas até agora, nada. Domingo passado, 4 de agosto, um dos produtores dessa reportagem pagou por um bilhete do trecho Rio-Brasília nada menos que R$ 1.600. Como ficam os milhões de clientes do transporte aéreo? Senadores da Comissão de Infraestrutura questionaram diretores da agência reguladora e representantes da área econômica. Se a questão de franquia de bagagem ou se determinação de rota voltar para o país na lei, nós seremos condenados a viver com as companhias hoje existentes aqui. Enquanto a ANAC alegou não ser responsável pelo controle de preços, os parlamentares cobraram medidas urgentes, capazes de dar uma resposta eficaz a uma questão de economia popular. Nada vai ser feito agora, nesse exato momento. Quanto vai acontecer isso? Nós não sabemos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da redução de ICMS, de gasolina, de querosene, etc. Então, o que pode ser feito nesse exato momento? Entender o que está no entorno da política de tarifa aérea é importante para a gente tomar decisões também importantes. Nós vamos ter que enfrentar daqui a pouco o veto presidencial sobre a cobrança de bagagem. Se nós entendermos todos os aspectos envolvidos, tenho certeza que a decisão será melhor e será em defesa do consumidor. Especialistas criticam propostas do pacote anticrime. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça debateram nesta semana com especialistas um dos projetos que fazem parte do pacote anticrime, o que prevê medidas contra a corrupção, o crime organizado e crimes violentos. Para alguns debatedores, a proposta vai piorar a superlotação dos presídios sem reduzir crimes. O projeto, que é o mais amplo do pacote anticrime, prevê, entre outras medidas, a prisão em segunda instância, endurece regras para crimes graves e progressão de regime e amplia os critérios de legítima defesa para policiais que cometem crimes. O aumento de 18%, e a estatística nacional, das mortes provocadas por policiais militares está na contramão da redução dos homicídios, no geral, que é de 13%. O que revela a gravidade da mudança proposta. Essa desembargadora, que faz parte da Associação de Juízes pela Democracia, diz que as medidas propostas vão piorar a superlotação dos presídios e sugeriu que a execução provisória da pena seja retirada do texto. Nós temos 40% de presos provisórios, 40% desses 726 mil presos, isso são dados de 2016. São de presos provisórios, pessoas que ainda não foram julgadas de forma definitiva, que ainda não têm a sua culpa afirmada pelo Estado brasileiro com uma sentença ou um acórdão transitado em julgado. Tem muito preso mesmo e não vejo como solução colocar preso perigoso, preso que teve históricos de matar pessoas, de cometer crimes gravíssimos, colocar na rua. Não vejo essa solução. Eu vejo muito aqui falta de investimento, falta de construção de penitenciárias decentes. A possibilidade de acordo para quem confessa um crime, em casos sem violência ou grave ameaça, uma inovação trazida pelo projeto, foi criticada por especialistas americanos que participaram por videoconferência.
O representante da Associação dos Magistrados Brasileiros defendeu que a medida pode ser usada em algumas situações, mas, segundo ele, o juiz não pode ser um mero chancelador do acordo. Em sendo o plea bargain realizado inicialmente entre o Ministério Público e o acusado, sem que haja uma interferência, um controle do juiz ainda naquele primeiro momento, isso pode realmente trazer algum malefício para o acusado. O comércio deve faturar mais de 5 bilhões e meio com vendas no Dia dos Pais. Nesta semana, o comércio está aquecido com as vendas para o Dia dos Pais. O setor de comércio deve faturar 5 bilhões e 600 milhões de reais com as vendas no Dia dos Pais, data celebrada neste domingo. O valor corresponde a uma alta de 2,1% em relação ao ano passado. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo o economista-chefe da CNC, Fábio Bentes, este será o terceiro ano consecutivo de crescimento, ainda que o desempenho dos últimos anos não tenha retomado o ritmo de antes da crise. A economia brasileira vem se recuperando muito lentamente desde que a recessão ficou para trás. A economia cresceu 1% em 2017, 1% em 2018 e esse ano a expectativa é de que tenha um crescimento inclusive menor, crescimento de 0,8% em 2019. Portanto, as datas comemorativas do varejo nada mais são do que um reflexo da própria lentidão no processo de recuperação econômica. O varejo ainda não vai conseguir retomar nesse ano de 2019 o mesmo patamar de vendas do Dia dos Pais que ele tinha antes da recessão. Se em 2018 foram contratados 9.600 trabalhadores temporários, neste ano a entidade projeta a geração de quase 12 mil vagas de trabalhos voltadas exclusivamente para esta data. Quase metade delas serão demandadas pelos segmentos de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, seguidos por vestuário e calçados e artigos de uso pessoal e doméstico como os eletroeletrônicos. A pesquisa da CNC aponta ainda que os segmentos de hiper e supermercados devem representar 40,4% do total de vendas, o que equivale a 2 bilhões e 100 milhões de reais. Em seguida, aparecem os ramos de artigos de uso pessoal e doméstico, como utilidades para o lar e eletroeletrônicos e o de vestuário e calçados. Televisores, calçados esportivos e bebidas alcoólicas puxam a lista de produtos que deve ter preços menores. Na comparação com o mesmo período do ano passado, livros, entradas para cinema e aparelhos telefônicos estão mais caros. Reportagem Cíntia Moreira. Em instantes, voltamos trazendo mais informações para você. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Chega em casa do trabalho e quer devorar uma pizza bem gostosa pra poder relaxar. 4 queijos, portuguesa, bacon e calabresa. Essa pizza é uma beleza.
Ateliê Delícias da Cris, agora com pizzas a partir de R$ 25, nos sabores mistas, frango com catupiry, calabresa e portuguesa, todas pré-assadas, atendimento de quinta a domingo, entrega grátis, aceitamos todos os cartões de crédito. Ligue 998-522900 ou 997-030721, Rua Hortêncio Rodrigues dos Santos, 83, Conjunto Geraldo Felipe. Delícia! Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 999-68-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Uma casinha branca de varanda. Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório na Rua Tiradentes 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados e também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou? Fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes. Uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire 480, nas Populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área.
Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente à Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. Melhor atendimento da região, melhores marcas, melhores preços. Perfumaria. Na Farmácia Operária você encontra todos os medicamentos que você precisa. Amplo estoque em perfumaria e higiene, sempre com os menores preços da cidade. Atendimento farmacêutico de qualidade. Na Farmácia Operária, sempre você tem descontos e promoções e a atenção que a sua saúde merece. Na Martin Luther King 2976, uma quadra do trevo da Vila Operária. Telefone 3045 4855. Farmácia Operária. Tudo para o seu bem-estar. Venha se conectar aqui. A internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423 1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí região. Sua internet via rádio. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização, progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala, Jardim Simara, no telefone 9820-5554. Agora é hora de usar o melhor. Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. Numa manhã de domingo, nasceu a maior alegria da minha vida. Como pode um choro ser o melhor som do mundo? Mas logo esse choro de vida se transformou em choro de preocupação. Porque meu pequeno Lorenzo nasceu antes da hora, prematuro, e teve que ir para a incubadora. Ver ele ali, tão pequeno e frágil, foi muito difícil. Até que uma ajuda começou a mudar tudo. Para nós, aquele gesto se transformou em alívio e alegria por ajudar a salvar a vida do Lorenzo. Por isso, se você pode doar, procure um banco de leite humano. Faça sua doação e incentive outras mulheres a também doarem. Qualquer quantidade pode fazer toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Já estamos de volta com o Jornal Página 1. Final da Supercopa da Europa terá mulher no comando de arbitragem. O anúncio foi feito pela UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol, responsável pelo torneio. É a primeira vez na história que a mulher vai comandar a arbitragem numa competição masculina organizada pela UEFA. A final da Supercopa da Europa entre Liverpool e Chelsea será apitada por uma mulher. O anúncio foi feito pela UEFA, a União das Associações Europeias de Futebol, responsável pelo torneio. É a primeira vez na história que uma mulher vai comandar a arbitragem numa competição masculina organizada pela UEFA. Stéphanie Frappart é francesa, tem 35 anos e foi árbitra da final da última Copa do Mundo de Futebol
futebol feminino entre Holanda e Estados Unidos. Fazer história no futebol masculino não é novidade para ela. Stephanie foi também a primeira mulher a apitar uma partida do campeonato francês masculino em abril deste ano. A partida decisiva da Supercopa da Europa entre Liverpool e Chelsea está marcada para 14 de agosto. O jogo será em Istambul, na Turquia. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. 12 mil crianças foram mortas ou mutiladas em conflitos armados em 2018. O número consolidou como o pior ano já registrado para crianças que vivem em meio a conflitos armados. Um novo relatório das Nações Unidas revela que no ano passado, 12 mil crianças foram mortas ou mutiladas em conflitos armados. O número consolidou 2018 como o pior ano já registrado para crianças que vivem em meio a conflitos armados. Ainda segundo o documento da ONU, cerca de 7 mil crianças no mundo foram obrigadas a exercer funções de combate no ano passado, especialmente em países como Somália, Nigéria e Síria. O relatório, que traz informações sobre 20 situações de conflitos monitoradas pela Organização das Nações Unidas, mostra que os ataques contra a escola e hospitais registraram queda de maneira geral, mas se intensificaram em locais específicos, como Afeganistão e Síria. A situação também é alarmante no Mali. 827 escolas foram fechadas no país africano e pelo menos 244 mil crianças deixaram de ter acesso à educação. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Bolsonaro rejeita ação militar contra a Venezuela e proposta por Trump. O presidente Bolsonaro desta vez se colocou em posição contrária ao líder norte-americano ao descartar apoio a eventual ação militar na Venezuela. Presidente Bolsonaro desta vez se colocou em posição contrária ao líder norte-americano ao descartar apoio à eventual ação militar na Venezuela. Durante a cúpula do G20 no Japão, Bolsonaro declarou a Trump que era necessário pensar no dia seguinte, ao afirmar que o Brasil não pretende adotar essa linha para as questões da América do Sul. Segundo a Folha de São Paulo, que reconstituiu o diálogo entre os presidentes a partir de informações de auxiliares presentes ao encontro, a conversa girou em torno de eleições na Argentina e de uma solução conjunta para o fim do conflito do regime de Nicolás Maduro. Bolsonaro descartou o apoio a uma ação militar sob a justificativa de que as Forças Armadas brasileiras se enfraqueceram nas últimas décadas e que a topografia do país vizinho favorece a atuação de guerrilhas locais. Desta vez, o presidente brasileiro deixou de enaltecer a ideologia norte-americana e levou em conta o Conselho da Assessoria Militar. Segundo os ministros do presidente, o país pode sofrer retaliações internacionais e desaprovação do povo brasileiro se adotar ações que envolvam o emprego de força. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Anvisa promove debate sobre cigarro eletrônico. Promovido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o debate está marcado para hoje, quinta-feira. A audiência pública vai discutir os possíveis riscos ou benefícios do cigarro eletrônico e do tabaco aquecido. Promovido pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o debate está marcado para a próxima quinta-feira, dia 8 de agosto. O objetivo é coletar dados científicos atualizados sobre os dois dispositivos, que hoje têm sua comercialização, importação e propaganda proibidos pela agência. A indústria do tabaco defende a liberação dos produtos para auxiliar pessoas que querem parar de fumar. Mas, de acordo com a Anvisa, não existem estudos que comprovem a segurança na utilização dos dois dispositivos. Uma das preocupações é a alegação de que o cigarro eletrônico traz menos risco à saúde, sem que isso tenha sido demonstrado de forma clara, afirma a agência. Em nota, a Anvisa completa que isso pode induzir a uma falsa sensação de segurança e levar os não fumantes a aderirem ao dispositivo. Uma pesquisa da Faculdade de Medicina de Nova York, nos Estados Unidos, indica que o cigarro eletrônico poderia aumentar o risco de danos ao coração
pulmões e bexiga. Os dados, no entanto, não são conclusivos e devem levar alguns anos para serem confirmados. A programação da audiência pública estará disponível no endereço portal.anvisa.gov.br. As informações são do Correio Brasiliense. Sigaik Maier, Agência Rádio 2 de Notícias. Várias cidades brasileiras podem ter falta de água no futuro. Um estudo global que mapeou 189 países revela que várias cidades brasileiras correm o risco de ficar sem água no futuro. Um estudo global que mapeou 189 países revela que várias cidades brasileiras correm o risco de ficar sem água no futuro. No mapa de alerta aparecem as capitais Fortaleza e Recife, as cidades de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, como risco extremamente alto de estresse hídrico. A lista ainda inclui Brasília e as capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, na categoria de risco alto. Apesar do resultado, o estudo mostra que o Brasil possui muitas regiões com água e está na posição de número 116 entre as 189 nações pesquisadas. No entanto, a distribuição do recurso é desigual no país e a preocupação é com locais com concentração de população e de produção industrial e agrícola, onde a demanda por água é maior. De acordo com o levantamento publicado no Correio Brasiliense, em 17 países, onde vive 1/4 da população mundial, a chance de ocorrer estresse hídrico é extremamente alta. Na avaliação global, o maior risco é concentrado na África, em regiões desérticas, onde as condições naturais são de pouca água. O estudo conclui que é possível reduzir ou reverter o problema com planejamento, restauração florestal, investimento em infraestrutura natural e o uso de tecnologias. Sigaik Maier, Agência Rádio 2 de Notícias. Olha, saques da poupança superaram depósitos e assinalaram a maior retirada desde julho de 2015. Saques da poupança superaram os depósitos. Saques da poupança superaram os depósitos em julho. A cifra de 1,605 bilhão divulgada pelo Banco Central na terça-feira foi o primeiro resultado negativo em 3 anos e a maior retirada líquida desde julho de 2015. Neste ano, somente nos meses de março e junho, a poupança teve mais depósitos do que saques. Em julho, as aplicações somaram 213 bilhões, enquanto as retiradas atingiram 214 bilhões e 609 milhões. O rendimento da poupança somou 3 bilhões de reais creditados nas contas dos poupadores. Os bancos ficaram com saldo de 802 bilhões. O cálculo de remuneração dos depósitos é feito pela soma da TR definida pelo Banco Central, mais 0,5% ao mês, quando a Selic é maior que 8,5% ao ano. Quando a Selic fica em patamar mais baixo, como ocorre atualmente, o cálculo é sobre 70% do índice, que no caso presente está em 6% ao ano. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. A antecipação da parcela do 13º dos aposentados deve injetar 21 bilhões de reais na economia do país. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, assinou uma medida provisória que obriga o pagamento da primeira metade do salário extra todos os anos em agosto. O governo anunciou nesta semana o adiantamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, assinou uma medida provisória que obriga o pagamento da primeira metade do salário extra todos os anos em agosto. Até então, o adiantamento, que começou em 2006, era feito por decreto, como explica o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho. Desde 2006, os governos têm, em meses diferentes, em função da circunstância política, feito esse adiantamento. Por decisão do nosso presidente Bolsonaro e por orientação do ministro Paulo Guedes, nós estamos transformando essa política, que sempre foi uma política de governo, numa política de Estado. Ou seja, haverá previsibilidade para que no futuro os aposentados e pensionistas
possam se programar, que terão a garantia legal de que receberão esse adiantamento todo mês de agosto. A expectativa é que o adiantamento deste ano beneficie 30 milhões de pessoas. O pagamento será realizado seguindo o calendário normal do INSS entre o fim de agosto e o começo de setembro. A medida deve injetar ao todo 21 bilhões de reais na economia do país. Assim como acontece com os trabalhadores da iniciativa privada, a primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS é paga sem descontos. Os descontos, quando há, incidem apenas no pagamento da segunda parcela. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Saiba agora que os sintomas do refluxo podem ser confundidos com de outras doenças. De acordo com a médica, hábitos, comer em grande quantidade ou se alimentar perto da hora de dormir podem facilitar a ocorrência do refluxo. Annelise descobriu que tinha refluxo aos 16 anos. Ela conta que o problema atrapalha um pouco a rotina. Annelise não pode deitar logo depois de comer e toma algumas medidas para evitar a azia. Tudo ficou mais fácil depois do diagnóstico. Os hábitos alimentares, principalmente, é o que influencia bastante. E até a questão de controlar a ansiedade também, que influencia. Hoje em dia o mundo é muito ansioso, muito nervoso, aí eu estou controlando isso e tá tranquilo. Nesta época do ano, a população está sujeita às mudanças climáticas e ao vento, que trazem algumas consequências. É possível que as pessoas desenvolvam tosse, pigarro e até asma. E nem sempre esses distúrbios estão associados a problemas respiratórios. Algumas vezes, eles são sintomas atípicos do refluxo. O refluxo, em geral, é provocado pelo retorno do suco gástrico através do esôfago, o que gera desconforto e afeta a garganta. Por isso, ele se manifesta de uma maneira parecida e pode confundir os pacientes. O paciente pode achar que está com uma alergia, uma tossezinha seca, uma rouquidão, um pigarro e, na verdade, tratar-se de um refluxo. Então, ele pode perder tempo se automedicando, meses, uma coisa que não melhora, que se arrasta, e, através de uma consulta, de uma endoscopia, ele percebe que não é nada disso. Então, em poucos dias, ele fica bom com o tratamento correto. Annelise contou com a ajuda de um especialista e faz acompanhamento regular. Mas nem todos os pacientes têm a mesma sorte. O endoscopista explica que a confusão entre o refluxo e outras doenças leva as pessoas a tomarem remédios inadequados e adiarem o controle dos sintomas. Não tentar se automedicar, né? Sempre procurar um profissional competente para isso. Pode ser um médico clínico, pode ser um gastroenterologista como a gente, pode ser um otorrino, né? Qualquer desses médicos deverá ter a capacidade de discernir se realmente é um problema de refluxo, que é super comum, ou é um problema respiratório, um problema cardíaco, algum outro problema que seja um diagnóstico diferencial. Com acompanhamento adequado e diagnóstico correto, é possível tratar o refluxo, que pode se tornar crônico, e ter uma vida tranquila, como a Annelise, que superou o desconforto. É natural para mim agora, faz parte da minha rotina. E eu estou cuidando mais com a minha alimentação e com as orientações médicas, eu estou tendo uma vida muito normal. Chegamos ao final do Jornal Página 1 desta quinta-feira. Voltamos amanhã trazendo mais informações para você. Até lá. Você acaba de ouvir. Jornalismo feito com responsabilidade, credibilidade e imparcialidade. Continue por dentro da notícia. Ao longo de nossa programação, você confere outras informações.